Olá, bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Vamos começar essa edição falando sobre o mercado do café. O analista faz um balanço sobre o mercado do café em 2020, um ano turbulento, mas positivo em meio à volatilidade, mesmo com a pandemia de coronavírus. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. A parceria entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, a Federação dos Cafeicultores e a Fundação de Desenvolvimento do Café do Cerrado, Fundacer, apresentou em dezembro de 2020 os resultados da segunda safra do projeto Unidades Demonstrativas para a Validação de Cultivares de Cafeeiro para as Condições da Região do Cerrado Mineiro. O trabalho, que avalia o desempenho de variedades de café desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da EPAMIG, possui experimentos implantados em 25 propriedades comerciais de 12 municípios do Cerrado Mineiro, além de uma unidade no campo experimental da empresa em patrocínio. Os resultados consideram o biênio 2019-20 por meio de variáveis como produtividade geral média, produtividade média em sequeiro, produtividade média em sistema irrigado, produtividade média por cultivar em sequeiro e em sistema irrigado, além de análise sensorial. A produtividade média geral no período foi de 40,7 sacas por hectare. No sequeiro, os números foram de 33,8 sacas por hectare e em áreas irrigadas 48,4 sacas por hectare. A cultivar mais produtiva na média geral foi a MGS Paraíso 2. O nosso colaborador João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, fala hoje sobre o mercado do café durante o ano 2020, que, segundo ele, foi turbulento, mas positivo em meio à volatilidade, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista. Antes de mais nada, desejando a todos os produtores de Paracatu e toda a nossa região e todo o país também um feliz 2021, né? Que a gente possa conseguir, com as vacinas agora chegando no Brasil do coronavírus, possamos finalmente dizimar, né? Terminar essa pandemia que com perdas aí de familiares, perdas de amigos. Bom, esse comentário hoje é mais uma retrospectiva, né, de como trabalhou o nosso café, de como foi o café durante o ano. Um ano aí turbulento, um ano movimentado, um ano positivo para os preços do café em meio à volatilidade. Um ano que entrará para a história também, né, como por causa do coronavírus. Um ano em que vimos a demanda firme e um dólar valorizado, sustentando os preços do café. Um ano em que o faturamento das lavouras de café atingiu 34 bilhões de reais em 2020. Vimos um dólar saindo de R$4 no início do ano. 4,15, 4,20, chegamos a ver o dólar fazendo um pico em maio na casa dos 5,97. Depois ficou oscilando, e no final do ano, em novembro, vimos um dólar saindo de 5,74 para a casa de 5,01. Vimos também um café trabalhando com estabilidade no pregão da última quarta-feira, dia 30. Então vamos resumir, vamos falar um pouco de como trabalhou o café, né, durante todo esse período aí, de todo esse ano de 2020. Um ano que parecia que não queria terminar, mas finalmente chegou ao fim, né? E mesmo diante de toda a turbulência, foi positivo para o mercado de café. Na Bolsa de Nova York, a bebida teve muitos altos e baixos, mas sustentou numa performance positiva, iniciando um movimento de recuperação depois de um 2019 com preços muito achatados, né? O início do ano foi de forte pressão negativa por causa da pandemia. O café também foi pesadamente afetado pela safra recorde colhida esse ano pelo Brasil. Muitos falando aí em 67,
milhões de sacas, né? 65 milhões de sacas. Por outro lado, a carência de café fino e os estoques certificados, que são os canudos, são os CDs, são os cereja descascados, são os cafés extremamente finos colombianos, principalmente colombianos, né? Esses estoques chegaram a níveis baixos dos últimos 20 anos e com esses estoques baixos forçou uma bolha de alta durante todo o ano no café em Nova York. Vimos o mercado saindo de uma mínima de 92 cents por libra-peso para buscar uma máxima no mês de setembro na casa dos 134 cents por libra-peso. Depois o mercado voltou a realizar. Em fevereiro e em março o mercado também saiu de 95 para 138. Então fez esse grande rally de alta, testando a máxima em fevereiro. Depois realizou forte. Em março voltou a subir forte o mercado, recorrigiu, voltou para a casa dos 97 cents. Depois em abril, com problemas de logística do país por causa da pandemia, né? Você não tinha containers, você não estava tendo pessoal, né, gabaritado lá nos armazéns, né, no Porto de Santos. Então o mercado fez uma máxima ali de 130 cents. Então a gente viu que o ano trabalhou num range que a gente fala na análise gráfica, né? Então entre um suporte na região dos 90, 95, com uma resistência nos 130 e 135. Na análise gráfica, é uma resistência extremamente importante. Nós saímos de uma longa tendência de queda que os preços vinham trabalhando desde 2011, quando depois fez o pico lá nos 300 cents por libra-peso. Vimos o mercado em 2013 fazendo a mínima nos 90 cents. Depois o mercado entrou no rally forte de alta, né? Enfim, se ele romper essa região dos 130, 135, nós vamos ver muito rally de alta ainda no mês do ano de 2021. Depois do intervalo, voltamos a este assunto, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos seguidores da Angola, especificamente ao Herodes, que inclusive nos mandou uma mensagem agradecendo. Coloca aí, Douglas. Obrigado, Zap Rural, peço eu de coração, muito obrigado mesmo por responder também a minha mensagem. Cá estamos nós, graças a Deus, entramos bem, e de corpo e alma, né? Na graça do Senhor. E mais uma vez, obrigado pelo que o Brasil tem feito por nós e o mundo afora. O Brasil contribui muito com seus conhecimentos nas plataformas sociais e isso é muito bom. O Brasil é um país que muito admiro e muito obrigado, irmão, pelos conhecimentos na área da agricultura. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Herodes, e a todos os nossos seguidores da África que têm nos acompanhado sempre pelas nossas redes sociais. E a gente volta já. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/paracaturural. Siga-nos no Instagram, @paracaturural, ou então no facebook.com/paracaturural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? Durante a mostra dos resultados da segunda safra do projeto Unidades Demonstrativas para a Validação de Cultivares de Cafeiro para as condições da região do Cerrado Mineiro, as entidades parceiras reforçam que a recomendação técnica das cultivares com precisão só será possível após a quarta colheita, fechando um ciclo de 2 biênios. Estamos no segundo ano de avaliação e já foi possível perceber o incremento da produção e do padrão sensorial. Em algumas unidades demonstrativas, a variedade mais produtiva foi também a que obteve maior pontuação de bebida na escala SCAA. Esperamos lançar em 2020 um software com dados para facilitar a escolha da cultivar em cada macro-região do Cerrado, projetou o pesquisador da EPAMIG, Glaidson Carvalho. Ainda segundo o Joãozinho Grafista, o analista Joãozinho Grafista, 2021 será um ano muito bom ao produtor de café em razão dos preços. Vai ser um ano
realmente de preços muito bom para o produtor. Podemos ver o mercado aí trabalhando na casa dos 150 centos por libra-peso, 170 centos por libra-peso, 200 centos por libra-peso. Então nós vimos esses estoques certificados baixos. Então quer dizer, você ficou com problemas de consumo também no mundo, deixou de consumir nas cafeterias, mas você aproveitou para consumir esse café em casa. O dólar também é uma importante variável, né, para o preço físico interno do café, acabou disparando diante do aumento da aversão ao risco, né, como comentei, o dólar saindo de casa dos 4 para quase R$6, e terminou o ano próximo do suporte de R$5, mas fechou numa que a gente chama de resistência, aí na casa dos 5,20. Dólar para mim acima dos 5,20 ele volta a ter um rally de alta, podemos ver dólar novamente na casa dos 5,30, 5,40, 5,50, na minha opinião. Já os diferenciais exportação, que iniciaram o ano muito firme, acabaram cedendo com o avanço físico, né, da safra brasileira 2020. Enfim, realmente foi um ano interessante aí, né? O preço no mercado físico no primeiro semestre teve uma escalada de preços, né, impulsionado pelo câmbio muito favorável. Em termos nominais, esse mesmo patamar de preço foi novamente alcançado no mês de setembro e agora no final do ano. Porém, em termos reais, o poder de compra de saca de café era muito maior no primeiro semestre, né? Rentabilidade do produtor, uma vez que a inflação cambial ainda pesava pouco sobre o mercado. Mas enfim, vimos bebida fina, uma bica no sul de Minas no início do ano, né, na casa dos 480, 500 reais. Chegamos a ver o mercado a R$600 agora no final do ano. Então, quer dizer, R$500 ainda já estava um preço interessante para o produtor em termos de custo. Que o ano foi positivo, né, para os preços. Foi um ano que entrou para a história, então, como eu comentei. Começamos 2020 com setembro na máxima de 147, o real a R$4. Em maio vimos o real atingir a máxima do ano de 5,97. Em junho e setembro, café setembro voltou para casa dos 103 centos. Com a volta das chuvas, a partir de novembro, o mercado voltou a corrigir, com o café setembro a 109 centos por libra-peso, real voltando a desvalorizar, negociando a 5,76, em função da crise interna política e econômica, né, com o teto do limite de gastos do governo. No curto prazo, tem uma forte resistência, como comentei, né, na casa 125. Bom, o que esperar de 2021, né? Então o ano de 2021 aponta uma inversão de comportamento, os preços internacionais podem ter mais espaço para alta. A menor oferta brasileira diante da quebra de safra 2021 deve oferecer suporte às cotações. A expectativa é de que ganhos mais significativos no Arábica, negociado na Bolsa de Nova York, como comentei, do que no Robusta, negociado na Europa. Por outro lado, o dólar tende a ficar mais fraco, o avanço da vacinação do mundo e a retomada das atividades globais deve reduzir a aversão ao risco e favorece as commodities, então isso é importante, mas deve pesar contra a moeda norte-americana. Em linhas gerais, a incerteza financeira e as dúvidas produtivas de definição da próxima safra devem trazer volatilidade, especialmente nos primeiros meses do ano. A gente viu algumas tradings falando que a safra vai ter uma quebra, é um ciclo bianual, então a tendência é de uma safra baixa agora em 2021-22. Os estoques baixos somado à produção recorde colhida a temporada 2020-21, oferta de 71 milhões de sacas, o fluxo acelerado de vendas associado ao elevado comprometimento da parte dos produtores sustenta essa perspectiva externa. Agora, que o estresse da planta causado pela safra recorde de 2020 associado ao clima adverso, né, atraso na florada, temperatura acima da média, né, com mais de 30, 35 graus que chegamos a ver aqui no Cerrado Mineiro, né, no segundo semestre. Então, abre um potencial de quebra de 30% para a safra de Arábica 2021 e mesmo com a expectativa de alta na safra do Conilon ainda deve derrubar a próxima safra brasileira. O potencial produtivo cai para 57 milhões de sacas, é o comentário da consultoria Safras e Mercado. Um volume insuficiente, tomando o consumo interno, né, de 24 milhões de sacas, restaria um saldo exportável apenas de 33 milhões de sacas. Muito menos que o Brasil vem exportando nas últimas temporadas, de 37 a 42 milhões de sacas. Não à toa, né, o produtor encurtou um pouco o braço com medo de não ter café para entregar na próxima safra, né? No físico, então, os cafés melhores voltaram a trabalhar acima de R$600 a saca, mas sem sensibilizar o vendedor, que segue quieto. Por falar em físico, então, na quarta-feira, dia 30, aqui no Cerrado Mineiro, vimos um café trabalhando uma bebida fina ao redor de R$630, mas podendo recuar a R$625. E uma bebida dura com 15% de catação a R$595, enquanto com 20% de catação a R$590. Então é isso, esse é o cenário aí para vermos o mercado aí do café. Vamos esperar, né, com que a gente tenha
preços melhores então, como eu comentei, e é isso aí. Abraços a todos e vai café! É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã